os últimos lançamentos deles e realmente eu já não sei mais como que eles estão. Por último, eu trouxe aqui a Test Gear, também uma ferramenta nova, assim como o Case, eu também já falei dela no meu LinkedIn. Ferramenta também muito bacana, muito robusta. Só que diferente do Case, ela não tem um plano gratuito a testes de usuários, você consegue criar uma conta trial e fazer um teste por uma semana, é legal para você entender a ferramenta, mas depois disso você tem que pagar. Eu não me lembro exatamente se é um valor baixo ou não, mas normalmente essas ferramentas acabam cobrando por usuário, e aí dependendo, né, do tamanho da sua área e tudo mais, acaba não compensando, mas a TestGear eu gostei bastante, aqui tá um print dela mostrando a parte de execução, olha que legal ali, é muito bom a forma gerencial também, o pouco que eu usei ela eu gostei bastante, da escrita de casos de teste, de criação de, de suítes de teste, etc. Então é uma ferramenta bacana. E assim, pessoal, trouxe 5 opções aqui para vocês. Existem, sei lá, dezenas não, acho que existem centenas de ferramentas de test management, né, a forma que se diz no mercado de gerenciamento de testes. Existem muitas ferramentas gratuitas, como o TestLink, a grande parte é paga, existem alguns guias na internet que listam as melhores, que listam as principais, as mais atualizadas. Então, realmente, sim, se você trabalhar numa área de QA que pretende implementar ou trocar a ferramenta, você tem muitas opções. Eu digo que eu trouxe as 5 principais aqui. Dessas 5 eu só nunca trabalhei com o Zephyr. Eu só conheço ela realmente de ver alguns vídeos, alguns artigos, mas eu nunca trabalhei diretamente. TestLink eu trabalhei muitos anos. O Azure Test Plan eu trabalhei muito pouco, e foi como eu disse quando eu falei sobre ela. Na época a gente não gostou e acabou saindo dela. A Case eu implementei em 2 empresas, mas 2 empresas pequenas. E a TestGear eu fiz alguns testes ali mais pessoais. Acabei escrevendo alguns artigos sobre eles para o meu LinkedIn. Mas também eu não trabalhei diretamente dentro de uma empresa, coisa parecida. Mas aqui, nem eu falei, tem diversas outras ferramentas, cada uma com a sua complexidade, mas basicamente todas, posso dizer que o operacional delas é muito parecido no dia a dia, não tem muita diferença. Então é muito tranquilo, você não precisa fazer, por exemplo, um curso de TestLink para você entrar na área. Basicamente, 1, 2 horas ali com o que é a sênior do time, você consegue sair usando. Então eu acho que não é o problema. Eu não recomendo ninguém fazer curso de Gira, ninguém fazer curso de TestLink, fazer curso de Case, porque realmente são coisas que você aprende no dia a dia. Realmente não faz cabimento. Inclusive as empresas que pedem isso como primordial, você tem que conhecer Gira para participar dessa vaga, você tem que conhecer TestLink para participar dessa vaga, é mentira, não é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerrou a sessão 5 casos de teste. Falamos nessa aula sobre as ferramentas, uma aula um pouquinho maior. Realmente eu tentei trazer um pouco mais da minha experiência aqui para vocês. E é isso. Qualquer dúvida vocês mandem mensagem. E vamos agora para a sessão 6, que a gente vai falar sobre os bugs. Até lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos agora na sessão 6, chamada Erro, Defeito e Falha. E aqui nós vamos ter 4 aulas falando mais sobre os bugs. E eu vou começar com uma aula que tem esse mesmo nome, Erro, Defeito e Falha. Nós vamos trazer aqui a definição formal sobre isso. E é muito bacana que quando eu fiz o meu primeiro curso lá de QA, meu curso sobre fundamentos que eu fiz ali, realmente eu não lembro a época que eu fiz, foi entre 2008 e 2009. Eu lembro que esse conceito erro, defeito e falha ficou muito claro na minha cabeça. Eu achei legal trazer para vocês. Quem for estudar para CTFL vai ver isso aqui também no syllabus, vai ver, assim, tem muita coisa disso também na internet. Então, basicamente é o seguinte, né? Uma pessoa comete um erro, e quando a gente fala uma pessoa, pode ser um desenvolvedor, pode ser um analista de negócios, pode ser um PO, pode ser qualquer pessoa ali do processo de construção do software. Então, assim, essa pessoa cometeu um erro que cria um defeito no software ou aplicação. E esse defeito, ele pode causar uma falha na operação ao usuário. Ou seja, a falha só vai acontecer se o usuário passar por aquela linha de código. Se o usuário nunca passar, no caso o defeito ali no software, ele vai estar eternamente ali, mas no caso a gente nunca vai encontrar o bug na maneira de dizer, né?
E aí eu coloquei ali do lado direito, né, uma definição formal de cada um, né? O erro é uma ação humana que produz um resultado incorreto. E aí, né, eu deixei claro aqui, né, ele pode ser cometido em qualquer fase do desenvolvimento. Aqui só realmente o QA não pode cometer o erro, né? Porque aqui a gente está falando sobre a fase de construção, a fase de desenvolvimento. O defeito é a manifestação de um erro no software, também conhecido como bug, e se executado, o defeito pode causar uma falha, aquilo que eu falei anteriormente, e é o resultado do erro cometido. A falha é a diferença indesejável entre o observado e o esperado, basicamente o comportamento real com o comportamento esperado. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? Uma pequena imagem aqui só mostrando isso. Ou seja, né, o erro, o ser humano está sujeito a cometer um erro, pode ser um engano. Ninguém está aqui dizendo, né, que a pessoa errou porque quis, né? É um engano, né? Um entendimento errado, coisa parecida. E aí que produz um defeito, que aí no caso é o bug, né, o bug em si, no código do documento. E aí, se o defeito no código ele for executado, o sistema irá falhar. Que a gente chama falha de bug. Mas, na verdade, o bug ele é o defeito ali na linha de código. No final, isso aqui tudo nós chamamos de bug. Né? No dia a dia, na área de desenvolvimento, na área de QA, coisa parecida, dentro da área de TI, tudo isso aqui para nós é um bug. Mas eu achei bacana trazer essa definição formal aqui para vocês. Mas para realmente vocês conhecerem. E vamos agora falar um pouquinho sobre o reporte de bugs, ou seja, a forma de escrever, o que é legal, a forma de realmente inserir um bug ali dentro de uma ferramenta para depois ele ser corrigido. Vamos lá para a aula 14. Bom, chegamos na aula 14, chamada Reporte de Bugs. E aqui, basicamente, a gente vai falar sobre essa criação de bugs. E aqui eu coloco algumas coisas que eu acho bem importante nesse momento, que é o seguinte, né? Se o reporte do bug ele for eficaz, as chances de conserto do bug em si elas são maiores. Portanto, a correção de um bug depende da eficácia com que o testador o relata. Relatar um bug, ou seja, abrir um bug, não é nada mais além de uma habilidade. E aí eu coloquei aqui uma frase do Sam Kanner, que publicada no livro Lessons Learned in Software Testing, que foi publicado em 2021, que é o seguinte, ele colocou o seguinte, abre aspas, o objetivo de escrever um relatório de bug é corrigir os erros. Basicamente isso. Por que você abre um bug? Por que você escreve um bug? Porque você quer que alguém corrija o erro. Então, ou seja, você precisa escrever isso muito bem, você precisa saber relatar isso. Se um testador não estiver relatando um erro corretamente, o desenvolvedor provavelmente rejeitará esse erro, declarando-o como irreprodutível. Eu também costumo citar uma questão que é muito importante, que é o seguinte, se você não souber relatar o erro corretamente, não colocar os dados necessários, o que vai acontecer? Vai acontecer retrabalho, porque o desenvolvedor ele vai devolver esse bug para você, ou que nem aqui no caso vai rejeitar, o erro vai continuar no sistema, você vai perder tempo escrevendo novamente, o desenvolvedor vai perder tempo novamente analisando para realmente ver que o erro acontece para conseguir corrigir. Esse vai e vem, você perde tempo, e tempo é dinheiro. Então é muito importante nós relatarmos o bug da maneira correta. E aí eu vou explicar um pouquinho mais aqui sobre o reporte efetivo. Então assim, cada empresa utiliza uma ferramenta diferente para registrar os bugs. Essas ferramentas costumam ter o nome de Bug Tracker, Issue Tracker, ou sei lá, ferramenta de bug. Cada empresa põe o nome que quiser, que normalmente os termos comuns do mercado é Issue Tracker e Bug Tracker. E a gente pode falar de diversas ferramentas. Eu acho que hoje a mais conhecida é o Jira. Vocês vão ouvir falar muito sobre o Jira. Eu já trabalhei com Jira, Mantis, Bugzilla. Eu trabalhei em empresa que era Excel também, que era ferramenta de abertura de bug. Já vi empresa que a abertura de bug acontece via e-mail. Já vi empresa que é via alguma ferramenta de Kanban. Então, assim, existe... Assim, cada empresa trabalha de uma forma e aí cada empresa acaba, por ter a sua ferramenta, cada ferramenta acaba tendo os campos ali, né? Os campos que precisam ser informados, coisa parecida. Existem empresas que estão mais evoluídas, ou seja, elas já têm como posso dizer assim, como se fosse uma máscara de abertura de bug bem definida, campos bem definidos. Tem empresa que, sei lá, configurou o Jira, põe qualquer coisa ali e acabou. Então eu listei
algumas informações que precisam ser informadas pelo testador, né, para que o reporte do bug ele seja efetivo. E vamos supor, se você trabalhar numa empresa que usa o Excel ou que usa o e-mail, é importante você colocar esses dados que eu vou citar aqui. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo de um reporte efetivo. Mas, basicamente, o que precisa ter o bug? Né? Um título, né? um sumário. E é assim, o título ele precisa ser curto e explícito. Ele precisa ser realmente o resumo do bug, no caso, o resumo do resultado real que está ocorrendo ali no bug. Eu já vi QAs que colocam, né, o título, no caso, o resumo, o sumário, gigantesco, 300 caracteres. Não pode, gente, não pode. O título aqui realmente precisa ser um negócio curto e explícito. Precisa ser algo que o desenvolvedor ele bata o olho, ele já consiga entender mais ou menos a ideia daquele bug. Então vamos supor assim, você tem um erro ao fazer o login, sei lá, com um usuário específico. Vamos citar como exemplo que esse usuário seja um usuário admin. Só o admin não consegue fazer login. Então o seu título lá vai ser usuário admin não consegue se logar no sistema, não consegue fazer login, ou algo parecido, bem curto, bem explícito. Ou seja, o dev vai bater o olho e vai saber o que significa aquilo. Não coloque um texto gigantesco. Realmente, eu já trabalhei com muita gente que fazia isso, é muito ruim. O desenvolvedor acabava retornando muitos bugs dessas pessoas. A outra informação que é importantíssima, né? Os passos para a reprodução. Basicamente, o que você precisa fazer para chegar no bug em si? O que precisa fazer para o bug acontecer? Basicamente, uma receita de bolo. Basicamente, um caso de teste, se você for pensar. Ou seja, uma lista com números ou marcadores com as ações exatas necessárias a serem executadas para detectar o erro. Vamos supor que você trabalha com caso de teste do tipo caso de teste ou script de teste. Se você quiser, se o erro acontece realmente na execução do caso de teste, você pode simplesmente copiar e colar o caso de teste aqui dentro. Você já resolve o problema. Depois o resultado real, que é aquilo que está acontecendo. O que aconteceu quando você fez o passo a passo? Estourou um erro 500, estourou um erro não tratado. O sistema quebrou. Não sei, aí você vai escrever realmente exemplificando para o desenvolvedor o que aconteceu. Resultado esperado. Aqui é muito importante. O que deveria acontecer? O sistema deveria logar, o sistema deveria exibir um alerta para o usuário, o sistema deveria ficar estático, deveria ter o combo deveria ter um nome XYZ. Então aqui é muito importante também colocar. E vamos supor, se você tem uma regra de negócio, qualquer coisa, uma regra de sistema que falha o que deveria acontecer, faça menção a essa regra aqui. O desenvolvedor ele não é obrigado a saber a regra de negócio de core. Então, se você... isso já aconteceu muito comigo, até dar um exemplo. Ia fazer o teste no sistema, estourava uma mensagem, o sistema retornava uma mensagem de sucesso X, só que aquela mensagem de sucesso X estava diferente da regra de negócio, ou seja, a mensagem deveria ser Y. Eu ia lá no resultado esperado e falava, conforme a regra de negócio XYZ, a mensagem, o alerta, sei lá, de confirmação deverá ser tal. Ou seja, se o desenvolvedor for lá na regra tal, ele vai ver que é aquilo mesmo. Notas. Aqui é importante você colocar qualquer informação que possa ser útil para a reprodução do bug. Sei lá, sistema operacional, navegador, se você está fazendo teste mobile, qual que é o celular que você utilizou, qual é a versão do seu Android, tudo que você ver que é importante, também com o tempo você vai entender isso, junto com a sua equipe de desenvolvimento, você vai colocar aqui dentro. Tá? Até mesmo uma URL, mostrando em qual tela você estava do sistema. Por fim, anexos. Então, basicamente, todas as ferramentas têm uma opção de anexo. E aí você pode pôr uma foto, um vídeo, um log, qualquer informação que pode ser útil para a correção desse bug. Prints são muito úteis. Se você puder fazer um vídeo mostrando ali o passo a passo, muito, muito útil também. Se o sistema quebrou e ele trouxe o stack trace, no caso um log com os erros do sistema, muito útil para o desenvolvedor. Coloca ali anexo, ajuda muito. O log, se não for um TXT, se for realmente um log que estourou na tela, você pode colocar ele na parte de notas. Então realmente ajuda muito. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui um pouco sobre o reporte dos bugs e agora eu quero mostrar para vocês na aula 15 um exemplo de um reporte de bugs efetivo. Vamos lá para a aula 15 agora.